Boa noite, senhoras e senhores vereadores, caros internautas e todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis presentes para esta sessão. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, segundo secretário. Boa noite, senhora e senhores vereadores. Boa noite ao doutor Carlos, nosso assessor jurídico, funcionários desta casa, Vardinho Lima, que nos acompanha na plateia, internauta que nos assiste. Lista de presença dos vereadores, 30ª sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Guapiara, em 20 de setembro de 2016. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro todos presentes a esta 30ª sessão ordinária. Solicito do vereador Antônio Marcos da Silva para que faça a leitura da Bíblia em atendimento à resolução 03/2007. Saúdo novamente os componentes da mesa, nobre vereadora, nobres vereadores e a todos aqui presentes. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença sob a proteção de Deus Nosso Senhor, iniciamos nosso trabalho. Está aberto a 30ª sessão ordinária desta casa. Sala das sessões em 20 de setembro de 2016. Indago os senhores e disse a necessidade da leitura da ata da 29ª sessão ordinária realizada em 13 de setembro de 2016. Sendo dispensado a leitura, coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não existindo o contrário, declaro aprovada por todos e diz presente. Solicito do secretário a leitura das indicações protocoladas nesta casa. Da indicação número 022/2016, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A, do regimento interno desta casa, propõe que após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A linha A. Solicito à senhora prefeita municipal que seja analisada a possibilidade de cortar e cascalhar a estrada do bairro Francisco, começando na propriedade do senhor João Balduino, sentido ao bairro Caetanos. Da justificativa. A solicitação é necessária, pois a estrada encontra-se em péssimas condições, a situação fica muito difícil para os que lá residem, ainda mais quando se trata de pessoas idosas que precisam se deslocar para atendimento médico em outras localidades. Saliento também que há grande número de produtores rurais que lá mantêm suas lavouras,
Como a estrada é a principal para o escoamento da produção, as más condições em que está traz grandes transtornos aos produtores rurais que necessitam transportar sua produção. Guapiara, 19 de setembro de 2016, João Egídio Mendonça Teixeira, vereador. Da indicação número 023/2016, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A, do regimento interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providências. A linha A. Solicita a senhora prefeita municipal que seja analisada a possibilidade de cortar e cascalhar a estrada, arrumar a ponte e cortar galhos no bairro Capoava da Limeira, com sentido bairro Araçaeiros, começando na propriedade do senhor Odorico de Lima. Da justificativa, a solicitação é necessária, pois a estrada e a ponte daquela localidade encontram-se em más condições de conservação, o que, desta forma, prejudica o trânsito das pessoas que dela necessitam para se deslocarem para outras localidades. Não bastasse as más condições da estrada e da ponte do bairro citado, há muitos galhos de árvores nas laterais da estrada, que estão atrapalhando também a travessia de veículos naquele bairro. Guapiara, 19 de setembro de 2016, João Egídio Mendonça Teixeira, vereador. Após a leitura das indicações, comunico que as mesmas serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Antes de deixar a tribuna à disposição dos nobres colegas, quero aqui, como é de costume desta casa, parabenizar pela passagem do aniversário o nosso companheiro aí de casa, né, o Mendonça, João Egídio Mendonça Teixeira, que fez aniversário no dia 15, né? Completando mais um ano de vida. Então vamos pedir a Deus que proteja, ilumine, dê bastante saúde, paz na sua vida, na sua família, para que possa estar aí exercendo os seus trabalhos e ajudando a nossa população, que seja fortalecido cada vez mais, né, por Deus, e que seja protegido para que possa assim desenvolver os trabalhos que vem desenvolvendo aí, ajudando o nosso povo. Deixo neste momento a tribuna à disposição dos nobres colegas. Quero saudar o nosso presidente, nosso vice-presidente, nosso primeiro secretário. Em nome da vereadora Maria Col, queria cumprimentar os demais vereadores. Queria agradecer o nosso presidente pelas palavras e todos aqueles que tiveram um tempinho para compartilhar com a gente a data do aniversário da gente, que, sabe, né, tem vezes que a gente passa até batido, que nem a gente lembra quando a gente faz o aniversário. Mas eu queria também hoje aproveitar esse momento para dizer aos nobres colegas aqui que estive visitando aí, como vocês mesmos viram aí, o bairro do Francisco, né? A gente começa a visitar, fazer campanha, daí é que a gente vê que o pessoal pede as coisas para a gente, né? E a gente vê as questões das estradas aí, que eles estão preocupados. E a gente, o que eu tenho falado? Falo, não, nós como vereador, a única coisa que a gente pode é indicar onde que está o problema, né? E a gente faz isso, né? Então, pega, anota, vem indicando. Passei no bairro do Francisco, a gente sabe que aquele trecho ali do João Barduino para passar lá nos Caetanos está péssima a condição da estrada. E tem pessoas idosas que moram do outro lado lá, que não até que para chegar a compra é difícil, né? Depois passei para Araçaeiro, passei por Capoava da Limeira, onde que a gente tive até a casa do senhor Odorico Martim de Lima, onde que ainda até brinquei com ele. Falei, olha, Odorico, se você tem a estrada aqui para chegar na vossa casa, graças ao padre Varto Martim de Oliveira, que fez na época, né? Que uma das grandes conquistas daquele pessoal lá do bairro da Capoava da Limeira, que foi ele, né? Depois, Flávio foi lá e fez mais uma ajeitada. Então, de lá para cá, nada foi feito. Tem a ponte, que a ponte está quase caindo, que se chegar, der uma chuva forte, roda a ponte,
que, como ele mesmo disse, que o pessoal lá, até para levar o alimento dele lá para a casa dele, o pessoal não está querendo mais ir lá, né? Porque, por causa da situação da ponte. Então, a função nossa como vereador é correr atrás dessas coisas, ver o que está acontecendo, né? E tem vezes que a gente falha, né? Porque, como se diz, tem hora que a gente ouve o cara falar, não, mas o vereador tem que parecer de todo ano ele parece de 4 em 4. Eu falo, eu pareço de 4 em 4, ainda tenho coragem de vir aqui, porque a gente falha mesmo, porque a gente podia tirar um tempinho, pelo menos, né? Pegar o carro da Câmara, né, pelo menos uma vez por mês e ver, né? Mas a gente não faz isso, né? Então a gente falha mesmo. E eles têm razão de cobrar, né? Mas fazer o quê, né? A gente tem hora que pisa na bola com essas coisas aí. Também queria agradecer de coração aqui todos os vereadores que aprovaram lá a Marcha para Jesus, né? E agradecer aos organizadores da marcha, que foi um sucesso, né? Já tivemos mais de 400 pessoas participando, né? E temos certeza que o ano que vem nós temos 1000. 1000 porque vamos começar a se organizar já, né? Apesar de ter pessoas de não ter gostado, né? Mas hoje a Constituição Federal, no artigo 5º e no parágrafo 6º, diz que a religião hoje é livre a crença, né? Você segue a religião que você achar interessante, né? Por exemplo, não temos que estar aí dizendo assim que o cara é obrigado a ficar numa religião. Cada um segue a religião que ele achar importante. E temos direitos iguais. Como o pessoal tem direito de fazer suas festas, os evangélicos também têm direito de fazer a dele. Então, nós vivemos num país democrático. Então, não adianta nada o pessoal estar falando besteira. Eu achava que seria muito melhor unir as igrejas, unir todo mundo, porque o Deus é um só, né? Eu me lembro do padre Walter Martins, quando ele foi prefeito, quando ele foi padre aqui, que nós fizemos culto ecumênico, né? Todas as igrejas, sem distinção de raça. Vergonhoso isso que está acontecendo aí. Coisa a pessoa está criticando uma religião do outro. Eu, sinceramente, sou contra isso daí. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as religiões. A religião da pessoa tem que ser respeitada. Pode ser qual for. Não ficar desafiando. Isso é muito vergonhoso, viu? É vergonhoso mesmo. A gente tem que respeitar o ser humano. Não importa a crença dele, mas temos que respeitar. Seja lá, eu falo a verdade, eu estou aqui, todo o movimento eu era da Igreja Católica, fui da época das SEBs, estamos aí, todo o pessoal sabe, Zé Maria cresceu dentro das SEBs. Desculpa, atrapalha. Então, quer dizer que é a seguinte questão, dentro da SEB, então, hoje eu sou evangélico, o outro pessoal está aí, mas toda a vida nós respeitemos as igrejas. Então, e eu respeito toda a religião. Tanto que, se eu estiver lá no Capinzal lá e tiver uma celebração, eu estou lá junto. Se tiver uma celebração, eu estou lá junto. Eu gostaria que fosse respeitado, que o pessoal começasse, principalmente pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos é a principal pessoa, porque o próprio Papa já diz aí que as religiões devem ser tudo respeitadas, porque o Deus é um só. Então, precisamos fazer um trabalho assim com o pessoal carente, o pessoal que necessita, clareando a cabeça do pessoal, não falando besteira aí, que usar o púlpito para falar besteira é muito triste, viu? Usar a frente, isso é vergonhoso. Parece pessoa desqualificada, e tenho certeza que uma pessoa aí que ele se forma, ou se forma um pastor, um padre, ele é qualificado. É qualificado, né? Porque não é qualquer pessoa que é paciente. Então, vamos respeitar a religião de cada um. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas. Quero usufruir destes minutos para desejar aos nobres colegas que estão na disputa por este pleito pela reeleição boa sorte a cada um dos senhores e que assim vençam aquele que demonstrou o seu trabalho e assim o fez. Diante da leitura da Bíblia, aproveitando a oportunidade, bem-aventurados os pobres de espíritos. Entendemos nós que aí nos fala, através do Evangelho de Mateus, a humildade de espírito
e a simplicidade de coração. Desejo então aos senhores boa sorte e que assim saiam neste pleito mais fortalecido, espiritual, moral e intelectual, para que todos nós assim ganhemos para o bem do nosso povo guaperense. Porque todos nós, independentemente da nossa crença, somos um instrumento de Deus. Não há outra razão a não ser servirmos, dar de graça o que de graça recebermos. Não é vivermos, nos sustentarmos de alguma forma do que nos ensina e nos encaminha Jesus Cristo. Uma boa noite a todos e sucesso a cada um dos senhores nesta empreitada. Antes de encerrar, agradeço mais uma vez ao Oswaldinho, que sempre está presente, o Vardinho, nas sessões acompanhando. Agradeço aos internautas que nos acompanham, todas as sessões, procurando saber, procurando ficar por dentro das ações desta casa. E aos nobres colegas, todos os funcionários desta casa, doutor Carlos, e a todos aqui presentes. E não havendo mais nada a se tratar nesta 30ª sessão ordinária, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e que tenham um bom retorno aos seus lares com a companhia de Deus nosso Senhor.